Boa noite a todos, eu sou o professor Johnny. Se você gosta do que nós colocamos aqui nesse canal, se inscreva e que Deus venha abençoar a sua vida. Então hoje eu quero falar sobre um perdão de uma dívida impagável, que se encontra aqui em Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Essa parábola aqui fala de três personagens principais, sendo ele o Senhor, o servo e o conservo. Esse Senhor foi prestar conta com aqueles que lhe deviam, e chegando diante desse servo, fez a cobrança. E esse servo devia a esse Senhor 10.000 talentos. E aí ele implorou, e aquele Senhor teve misericórdia, compaixão daquele servo e perdoou aquela dívida. Esse servo saiu diante da presença do seu Senhor e encontrou o seu conservo, que também devia a ele 100 denários. Ele chegou e fez a cobrança. Esse conservo usou quase as mesmas palavras que esse servo havia usado diante do seu senhor. Mas esse servo não escutou o próprio eco das suas palavras quando aquele conservo implorava por compaixão. Pelo contrário, pegou esse conservo e lançou na prisão. Outras pessoas que estavam ali próximo viram a situação, ficaram tristes, chegaram diante do Senhor e disseram o que havia acontecido. Aquele Senhor chama aquele servo, dá uma bronca nele e diz para ele: por que você não perdoou o seu conservo como eu te perdoei? E assim a história finaliza, aquele Senhor lançando aquele servo na prisão, e ele só iria sair dali quando ele pagasse o último centavo. Quando olhamos essa parábola, sabemos que um talento equivalia a 6.000 denários. E sabemos que, se tratando de 10.000 talentos, seria meio que impossível aquele servo pagar essa dívida. Então é difícil nós fazermos um cálculo nas situações modernas para ver a quantidade dessa dívida, o quanto valia essa dívida. Mas uma coisa sabemos, que o trabalho diário de um trabalhador era um denário. Então o trabalhador médio recebia 6 denários por semana. E aí, partindo desse cálculo, se esse trabalhador médio que recebe 6 denários por semana guardasse esses denários sem gastar para juntar um certo valor, em 20 anos ele chegaria a acumular um talento. Te vê que quando o servo fala eu vou pagar, é meio que irrisório, meio sem sentido, porque ele não pagaria de hipótese alguma. E aí o que acontece? Esse valor seria muito alto. Claro que era só uma parábola. Ele foi para a prisão e claro que ele não saiu dali nunca mais. E podemos perceber que é exatamente assim que acontece na vida real. Recebemos de Deus o maior perdão, mas não conseguimos perdoar uma coisa mínima que acontece, porque aquele servo saiu
e viu seu conservo que só devia 100 denários. Uma dívida que seria pagada em poucos meses, em comparação a 10.000 talentos que ele devia para o seu senhor. Segundo aquilo que eu havia lido num livro bem interessante, ele fala que os impostos anuais cobrados em toda a Judéia, Idumeia, Galileia, Samaria e Pérea somava apenas 800 talentos. Te vê só que era uma coisa impagável. De hipótese alguma, ele conseguiria quitar essa dívida com seu senhor. Mas o seu senhor teve compaixão e perdoou ele. Mas ele, esse servo, não conseguiu perdoar o seu conservo de uma dívida. Porque a sua dívida era perdoada, era 600 vezes menor do que a sua, mas ele não conseguiu perdoar. Mas uma coisa é certa, o perdão daquele senhor lhe custou um prejuízo de 10.000 talentos. Ele não só perdoou, ele teve um prejuízo em cima disso. Então todas as vezes que nós perdoamos, nós temos um prejuízo. Porque perdoar deixa marcas. Alguém chega aqui em casa, esbarra num vaso e quebra, aí alguém pergunta: Johnny, quanto era esse vaso? Eu digo: olha, esse vaso valia R$1.000. Ele falou: poxa, Johnny, depois eu te pago. Não, você está perdoado. Você está perdoado e você não precisa me pagar. Ele foi perdoado por ter quebrado meu vaso, mas o valor do vaso, que era R$1.000, o prejuízo de ter o vaso quebrado, ficou para mim. Então todas as vezes que nós perdoamos, vai ficar mágoas, vai ficar sentimentos desagradáveis, mas isso são coisas que nós lembramos, mas que não tem nenhum poder sobre nós. Esse é o sentido do perdão. Porque assim como nós estávamos com uma dívida impagável, e Jesus Cristo, através da morte na cruz pelo nosso pecado, nos perdoou, a si mesmo nós devemos perdoar o nosso próximo. Porque esse é o espírito do Evangelho. O Evangelho que perdoa. Perdoar não significa esquecer. Perdoar significa você não trazer à tona. E aquilo que te fizeram, você lembra, mas aquilo não tem mais poder sobre a sua vida. Talvez alguém diga: mas Deus lançou nossos pecados no mar do esquecimento. Isso não significa que Deus passou por uma amnésia espiritual e não lembra mais dos nossos pecados no sentido de esquecimento. Não, Deus lembra dos nossos pecados, mas Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. E aí aquele pecado que nós fizemos lá no passado para Deus não tem nenhum significado. E quando você anda nessas pisadas, quando você anda e entende isso, tudo aquilo que foi feito contra você, você lembra, mas nada daquilo te afeta, nada daquilo te domina, nada daquilo faz com que você tenha sentimentos de raiva ou de ódio. Porque você lembra, mas aquilo não tem mais poder sobre a sua vida, aquilo não tem mais significado sobre você. Como você dissesse, não falaremos sobre isso. E aí, esse é o verdadeiro perdão, em que você consegue viver bem com aquela pessoa que te magoou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.